Relato 1. O homem que seguiu até a esquina. Marcela saía do trabalho sempre tarde e naquela sexta-feira resolveu ir a pé até em casa. O percurso levava 20 minutos, passando por ruas silenciosas, iluminadas apenas por alguns postes falhando. Estava cansada, mas não assustada. Era um caminho que já conhecia. Na metade do trajeto, ao virar a esquina de uma avenida deserta, notou um homem parado na calçada oposta. Alto, magro, vestia um casaco comprido e mantinha a cabeça baixa. Marcela acelerou os passos fingindo não perceber. Quando olhou de relance pelo vidro de uma vitrine apagada, viu o reflexo dele atravessando a rua e assumindo o mesmo ritmo atrás dela. O coração apertou. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse apenas alguém indo na mesma direção. Decidiu testar. Mudou de calçada. Segundos depois, o som dos passos pesados cruzou a rua também. Fingiu mexer no celular, desviou para uma rua lateral que não levava direto à sua casa. O homem virou junto, mantendo sempre a mesma distância, nem muito perto para que ela pudesse ver o rosto, nem longe o bastante para desaparecer. Marcela sentia os ouvidos queimarem com a pressão do medo. Pensou em ligar para alguém, mas temia que qualquer sinal de nervosismo revelasse que ela tinha consciência da perseguição. Resolveu entrar na pequena praça do bairro, acreditando que o espaço aberto a deixaria menos vulnerável. Mas ao atravessar os bancos de concreto, percebeu a silhueta dele se movendo entre as árvores, sempre atrás, sempre no mesmo compasso. O instinto gritou. Correu pela primeira vez. Escutava os próprios passos apressados e, sobre eles, o ritmo pesado do homem aumentando também. O barulho das botas batendo no chão ecoava no escuro. Virou em ruas desconhecidas, buscando despistá-lo. O perseguidor nunca corria desesperado, apenas acelerava o suficiente para não perder a distância, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ofegante, Marcela alcançou a rua de sua casa. O portão estava logo à frente. Reuniu forças, abriu rápido e entrou, trancando 2 vezes. Da janela do quarto, ainda com a respiração descompassada, arriscou olhar. A rua estava vazia. Nenhum sinal de casaco, nenhum passo, nada. Mas no dia seguinte, ao sair para o trabalho, encontrou algo que a paralisou. No batente do portão havia marcas de mão, longos arranhões no ferro, como se alguém tivesse parado ali por muito tempo, testando a entrada em silêncio. Marcela nunca mais voltou sozinha a pé. Mas até hoje, quando passa pela praça dentro de um carro ou ônibus, sente o mesmo frio na espinha. E tem a certeza de que entre as árvores, alguém ainda anda devagar, esperando o momento certo de segui-la de novo. Relato 2. O homem que seguia o ritmo. Clara sempre voltava tarde do curso noturno. O trajeto era curto, 15 minutos a pé até sua casa, passando por ruas que conhecia desde a infância. Era um bairro tranquilo, silencioso, com casas antigas e poucos comércios. Ela sempre se convenceu de que não havia perigo em caminhar por ali, mesmo depois da meia-noite. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. Enquanto andava, percebeu que seus passos ecoavam de forma estranha. O som não era apenas o de seus pés batendo contra o asfalto, mas havia outro compasso, marcado no mesmo ritmo. Quando ela acelerava, o som atrás acelerava junto. Quando diminuía, o outro som acompanhava. Era como se alguém imitasse cada movimento seu. Clara olhou discretamente para trás. A rua estava vazia, iluminada apenas por postes espaçados, cuja luz amarelada falhava em alguns pontos, deixando trechos inteiros mergulhados em sombra. Tentou se convencer de que era apenas eco, mas a dúvida começou a corroer sua tranquilidade. Decidiu testar. Parou de repente. O som cessou junto, no mesmo segundo. O coração dela disparou. Voltou a caminhar, devagar, passos curtos, quase arrastados. Atrás, o mesmo ritmo. Exato. Perfeito, como se fosse um reflexo. Quando chegou perto da praça, Clara percebeu algo ainda mais estranho. Não havia vento,
mas as folhas das árvores balançavam em uma direção contrária, como se uma corrente invisível passasse rápido demais. Ao atravessar o espaço aberto, teve a sensação nítida de estar sendo observada. O instinto a obrigou a virar. Foi nesse momento que quase gritou. Na penumbra, entre os postes que piscavam, uma silhueta estava parada no meio da rua. Não avançava, não recuava. Apenas estava ali, ereta, imóvel, olhando diretamente para ela. A distância não permitia ver o rosto, mas os ombros e a postura eram idênticos aos seus, como se ela mesma estivesse parada lá atrás, refletida fora do tempo. O medo se transformou em desespero. Clara começou a correr, sem pensar, tentando alcançar a segurança de casa. Mas mesmo correndo, o som dos passos não ficou para trás. Continuava no mesmo ritmo, acompanhando cada batida de seu coração. As ruas pareciam mais longas, como se estendessem além do normal. Finalmente, virou a esquina de sua rua, atravessou o portão e entrou em casa, trancando a porta com força. Do lado de fora, o silêncio reinou por alguns segundos. Ela respirava rápido, tentando recuperar o fôlego. Foi então que ouviu 3 batidas leves na porta, ritmadas, idênticas ao som de seus próprios passos minutos antes. Na manhã seguinte, ao sair para trabalhar, Clara percebeu algo que congelou seu sangue. A calçada em frente à sua casa estava marcada por pegadas frescas. O detalhe perturbador era que as marcas não paravam no portão. Continuavam até a porta de entrada, e estavam exatamente no mesmo ritmo que seus passos da noite anterior. Clara nunca mais voltou a caminhar sozinha à noite. Relato 3. A estrada sem fim. Rodrigo trabalhava como segurança em um galpão industrial na saída da cidade. Seu turno terminava sempre às 2 da manhã, e como morava a poucos quilômetros dali, tinha o hábito de encurtar o caminho atravessando uma estrada secundária, uma via antiga e quase abandonada, ladeada por mato alto e postes que não funcionavam há anos. Era mais rápido, e para ele, apenas mais um trajeto comum. Até que numa madrugada de inverno, essa estrada deixou de ser apenas um atalho. O relógio marcava 2h15 quando Rodrigo começou a caminhada. O ar estava gelado, e o único som era o das próprias botas contra o asfalto gasto. No começo, parecia normal, mas depois de alguns minutos algo estranho chamou sua atenção. Não havia chegado a nenhum dos pontos familiares. A curva onde um tronco caído sempre obstruía parte da pista, o velho posto abandonado, a placa enferrujada que marcava a metade do percurso. Era como se a estrada se prolongasse infinitamente, sem marcos reconhecíveis. Rodrigo começou a sentir que o caminho estava mais estreito. As árvores nas laterais pareciam se inclinar em sua direção, fechando-se aos poucos. A respiração dele acelerou, e o frio se transformou em um peso no peito. Continuava andando, tentando convencer-se de que estava cansado e distraído. Mas foi quando ouviu que o medo tomou forma. Passos atrás dele, cadenciados, firmes, mantendo a mesma distância. Olhou por cima do ombro. Nada. Apenas o asfalto deserto iluminado pela lua fraca. Aumentou o ritmo. Os passos atrás aumentaram também. Correu. Os sons continuaram, na mesma velocidade, como se alguém invisível o perseguisse sem esforço. O desespero cresceu quando percebeu outro detalhe. O relógio no pulso marcava 2h37. Já tinha andado mais de 20 minutos, mas ainda não havia alcançado nenhum ponto conhecido. A estrada não acabava, e o tempo parecia não avançar. De repente, o silêncio tomou conta. Os passos cessaram, e por um instante, Rodrigo acreditou ter se libertado. Até que ouviu seu próprio nome sussurrado à frente, vindo da escuridão. A voz era rouca, arrastada, repetindo: Rodrigo. Ele parou em choque. O som não vinha de trás, mas do meio da estrada que ele ainda não tinha percorrido. Uma voz que sabia quem ele era, esperando por ele mais à frente. A essa altura, o pânico venceu a lógica. Ele saiu da estrada correndo, atravessando o mato, arranhando os braços nos galhos até alcançar uma avenida iluminada a poucos metros dali. Quando finalmente encontrou um ponto conhecido,
Percebeu que estava a apenas 2 quadras de casa, como se tivesse sido cuspido de volta à realidade. Na manhã seguinte, voltou ao mesmo ponto de onde costumava sair da estrada. Mediu o trajeto. A distância até sua rua era curta, impossível de levar mais de 20 minutos. Mas à noite, naquela madrugada, ele caminhou por quase 1 hora sem jamais sair da mesma faixa de asfalto. Rodrigo nunca mais pegou aquele atalho. Até hoje, quando precisa passar de carro por perto, olha para a estrada e tem a sensação de que ela o observa, esperando o momento em que ele volte a entrar. Relato 4. A voz que chamava pelo nome. Luísa saía da biblioteca sempre no mesmo horário, pouco depois da meia-noite. O campus dormia devagar, com poucos postes acesos e o vento varrendo folhas sobre o calçamento. O trajeto até o ponto de ônibus levava 10 minutos, passando por uma rua larga, uma pracinha vazia e, por fim, 2 becos paralelos que desembocavam na avenida. Naquela quinta-feira, ela prendeu o cabelo, ajustou a alça da mochila e decidiu cortar caminho pelo beco da esquerda. Não tinha medo. Conhecia cada rachadura daquele paredão, cada grafite apagado pelo tempo. No terceiro passo, dentro do corredor estreito, ouviu seu nome. Não foi grito. Foi quase um carinho. Uma voz baixa, familiar, como quem chama para perguntar se já jantou. O corpo reconheceu antes da cabeça. A voz era da mãe. O coração de Luísa pulou feito peixe fora d'água. Ela parou e virou o rosto, esperando encontrá-la sorrindo no fim do beco. Não havia ninguém ali, apenas a sombra da própria mochila alongada no chão e um retângulo de luz vindo de uma janela distante. Respirou fundo, riu de nervoso e seguiu. 2 passos depois, a voz voltou, mais próxima. Luísa. A entonação certa, o peso das sílabas, o leve arraste no final. O tipo de chamada que sempre antecedia um conselho. Ela respondeu por reflexo, mãe, que soou pequeno demais no corredor. O eco devolveu sua pergunta misturada a um sopro frio, como se o beco devolvesse também aquilo que não pertencia a ele. Pegou o celular. 3 chamadas perdidas do número fixo de casa. Uma mensagem de voz gravada minutos antes. Apertou play com o dedo trêmulo. O aparelho trouxe a mesma voz, o mesmo jeito, o mesmo cuidado. Oi, filha. Tá vindo? Toma cuidado na rua. Liga quando chegar. O recado terminou com um ruído de respiração segurando palavras que não vieram. Luísa olhou a tela e sentiu o estômago gelar. A ligação tinha sido feita enquanto ela ainda estava na biblioteca, com o aparelho em silêncio. Tudo faria sentido, não fosse por um detalhe que rasgava qualquer segurança. A mãe morava a 400 quilômetros dali, e naquele exato momento, estava internada desde cedo para realizar um exame no dia seguinte. Sem celular, sem acesso ao fixo, sem chance de ter telefonado. O beco parecia se estreitar. O cheiro mudou. Saiu o odor úmido de parede antiga e entrou um cheiro leve de talco, o mesmo que a mãe usava depois do banho, quando a abraçava no sofá. A voz chamou de novo, agora do lado direito, muito perto da orelha, como se alguém tivesse encostado os lábios em seu cabelo. Luísa. Volta. O comando veio macio, mas a pele interpretou como ordem. Ela girou o corpo, pronta para retornar, quando percebeu que a entrada do beco atrás de si estava escura demais para uma noite com lua. A luz dos postes não alcançava mais aquele lado. A sombra formava um bloco. Não havia gradiente, não havia nuance. Era um corte limpo de escuro. O passo seguinte não lhe pertenceu. O corpo recuou por instinto, e nesse recuo, o tênis tocou algo que rangia como metal fino. Olhou para baixo. Havia uma correntinha brilhando na poça de luz, igual a que a mãe usava com um pingente de estrelas. Luísa abaixou-se e apanhou o objeto com os dedos. Era o mesmo desenho, o mesmo fecho que costumava enroscar em meias. A medalhinha estava gelada como metal esquecido em freezer, fria de um jeito que pertencia a outra temperatura de mundo. A voz retomou, agora com impaciência carinhosa. Vem por aqui, filha. Ela enfiou a corrente no bolso, apertou as chaves até a mão ficar branca e resolveu ignorar o chamado. Em vez de voltar,
Acelerou em direção à saída do beco, focando o retângulo de luz que dava para a avenida. A cada passo a voz aumentava de volume e se multiplicava, como se outras versões da mãe tomassem as esquinas invisíveis do corredor. Luísa. Não corre. Olha para mim. Por que você não está me ouvindo? O timbre perfeito, as pausas exatas, as pequenas correções de quem conhece até os medos que não se dizem. Ela saiu do beco num salto e pisou na calçada da avenida com força demais, quase torcendo o tornozelo. Os carros passavam raros, cortando a madrugada com faixas de farol. A sensação de estar a salvo durou 2 segundos. Do outro lado da rua, exatamente na boca do beco paralelo, a mesma voz chamou de novo, saída de uma garganta que a rua não mostrava. Luísa. A mãe nunca a chamava pelo nome inteiro. Sempre usava um apelido antigo que não aparecia ali. Era como se alguém tivesse decorado a cadência sem entender os apelidos. Ela atravessou a avenida correndo e entrou no posto de gasolina que ficava na esquina. 2 funcionários conversavam encostados na vitrine da conveniência. Luísa pediu água, pediu para usar o telefone, ligou para o celular do pai. Ele atendeu com a voz sonolenta de quem estava no sofá do hospital. Disse que estava tudo bem, que a mãe dormia leve, que não havia como ter ligado de lugar nenhum. A moça se encolheu no corredor de bebidas com o celular colado ao ouvido, sem coragem de olhar pela janela. O funcionário trouxe a água e comentou, como quem puxa assunto para quebrar o ar pesado, que era bom evitar os becos de madrugada. Ela concordou com a cabeça, pagou e ficou ali alguns minutos, esperando o peito desacelerar. Quando decidiu retomar o caminho, o posto parecia um porto pequeno. O mundo do lado de fora se movia com dificuldade, como se o ar estivesse mais grosso. Ao passar pela porta de vidro, o vento trouxe de volta o cheiro de talco e um perfume leve de sabonete de hotel que a mãe usava quando viajavam. A voz não chamou, mas ocupou o espaço, vinda de muito perto, de um lugar sem direção. Um sussurro que não usava os ouvidos, mas a lembrança. Volta, filha. Luísa parou no meio-fio e percebeu que, a poucos metros, uma cabine telefônica antiga ainda resistia ao tempo, com o adesivo gasto de uma operadora extinta. A porta estava entreaberta. Dentro, o fone pendia pelo fio espiralado, balançando com uma oscilação mínima. Ela deu 2 passos e viu que a tela do aparelho, impossível para um telefone tão velho, exibia a palavra chamada. O toque não era um toque comum. Era o som específico do telefone da casa da mãe, com a pequena desafinação do alto-falante da sala. A moça olhou para o visor inexistente e escutou quando a chamada a atendeu sozinha. Do outro lado, a respiração vinha leve, como no fim de uma risada. Oi, filha. Tô com saudade. A parte que veio a seguir não era uma frase. Era um conjunto de sons e pausas que só quem convive sabe traduzir. O modo de coçar a garganta antes de pedir para levar um casaco. O pigarro discreto antes de perguntar se já comeu algo quente. Luísa segurou o fone com força, querendo acreditar que o mundo abria uma brecha de consolo. A voz continuou, propondo que ela voltasse para o beco da esquerda, que a mãe estaria lá no fim, como se tivesse vindo visitá-la de surpresa. A palavra surpresa soou torta, como se tivesse sido recortada de um outro lugar e colada na frase. Ela olhou a rua vazia e tentou uma última confirmação. Perguntou pelo apelido que a mãe sempre usava, uma versão que só existia dentro de casa. Do outro lado, silêncio. Depois, uma tentativa. O apelido veio quase certo, mas sem a consoante que a mãe sempre alongava de propósito para provocar riso. A voz insistiu, repetiu 2 vezes, errando com exatamente o mesmo erro. Na terceira, cansou da repetição e devolveu o nome inteiro como na primeira chamada do beco. O encanto que ainda mantinha a dúvida se partiu. Luísa devolveu o fone para o gancho com cuidado, como quem fecha a tampa de um aquário. O objeto tocou o suporte e por um instante continuou produzindo som, como se a ligação não reconhecesse o fim. Ela recuou. A cabine perdeu o brilho por dentro. O vidro devolveu apenas o reflexo dela, pálido, com os olhos muito abertos.
A esquina voltou a ser esquina. A avenida voltou a ser avenida. Chegou em casa com as mãos ainda trêmulas. Trancou 2 vezes. Encostou as costas na porta e deixou o corpo escorregar até o chão. Lembrou-se da corrente no bolso. Tirá-la de lá foi como tocar gelo. O pingente de estrelas brilhou com o reflexo da cozinha. Levantou-se de um salto e abriu a caixa onde guardava lembranças. A corrente original, a da mãe, estava ali, com o fecho torto que nenhuma joalheria corrigiu. Agora havia 2 idênticas lado a lado, frias de maneiras diferentes. No dia seguinte, o pai mandou mensagem cedo. A mãe estava bem. Sonhou com a filha andando por um corredor escuro e acordou com vontade de ligar, mas não conseguiu usar o telefone do hospital. Quando Luísa perguntou a que horas ela teve o sonho, o horário coincidiu com o minuto exato em que a ligação do fixo havia chegado à sua caixa postal. Desde então, ela evita becos e atalhos, troca passos por rotas cheias de gente, por barulho de ônibus e luz de farmácia aberta. Às vezes, porém, o telefone de casa toca 3 vezes durante a madrugada e para antes que possa atender. Em outras noites, ao passar por vitrines fechadas, ela percebe, no reflexo do vidro, que seus lábios se movem no ritmo de uma conversa que não está tendo. O vento traz um cheiro leve de talco e, na sequência, a cidade suspira como quem chama alguém pelo nome. Final. Se esses relatos fizeram você pensar 2 vezes antes de caminhar sozinho durante a noite, é porque a escuridão nunca é realmente silenciosa. O medo que você sentiu agora é o mesmo que aquelas pessoas viveram em carne e osso, e muitas delas juraram que jamais repetiriam esse erro. O silêncio da madrugada pode esconder presenças que você não vê, passos que você não consegue identificar e olhares que se mantêm fixos mesmo quando você acha que não há ninguém por perto. Se algum desses relatos mexeu com você, deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Pode ser que alguém próximo precise desse aviso antes de sair sozinho no escuro. E se você ainda não é inscrito, prepare-se. Aqui, cada história é mais do que entretenimento. São alertas, sinais de que a noite guarda segredos que não devem ser ignorados. Inscreva-se agora e ative as notificações, porque a cada novo vídeo, você será levado ainda mais fundo para dentro daquilo que espreita nas sombras. Mas pense bem, da próxima vez que você ouvir passos atrás de si em uma rua deserta, vai acreditar que é só coincidência? Ou vai se lembrar do que ouviu aqui hoje?